Olá, tudo bem com vocês? Estamos lendo os devocionais do 30 Dias na Terra dos Salmos, um dos devocionais que o Ministério Pão Diário tem à disposição. E hoje nós vamos ler o devocional O Bom Pastor, baseado no Salmo 23, de 1 a 4. Muitos podem recitá-lo, mas poucos realmente o compreendem. Então vamos começar a caminhada ao interior do deserto da Judéia e depois voltar à corte real, a fim de analisar este clássico salmo de confiança com um olhar renovado. Para a jornada de hoje, certifique-se de usar calçados apropriados e amarrar bem os cardaços. Não se esqueça de verificar se o seu cantil está cheio. Então me siga no deserto. Em Israel, uma das minhas maiores aventuras aconteceu durante um dia inteiro de caminhada pelo deserto da Judéia. Com aproximadamente 1 hora de viagem, contornamos uma curva no desfiladeiro e passamos por uma pastora que supervisionava um pequeno rebanho de cabras. Ela tinha se posicionado de forma que pudesse ficar de olho no rebanho que pastava entre algumas moitas marrons de pasto seco e arbustos espinhosos naquele vale desolado. Aquela jovem pastora me lembrou de Davi supervisionando seu rebanho naquela mesma região 3.000 anos antes. Antes de assumir a posição proeminente de rei de Israel, antes de vencer Golias, antes de aparecer como músico na corte do rei Saul, antes de tudo isso, o trabalho de Davi consistia em supervisionar o rebanho de seu pai no deserto. Foi ali que ele se tornou habilidoso em usar a funda, e foi provavelmente lá que ele aperfeiçoou suas habilidades musicais e compôs cânticos que posteriormente chegaram ao livro de Salmos. Não temos certeza sobre quando Davi escreveu o Salmo 23, mas os primeiros 4 versículos remontam à sua época como pastor de ovelhas. É possível quase ouvir o balido do rebanho ao fundo, quando Davi nos leva para o deserto para compartilhar lições que aprendeu sobre Deus durante este tempo de solitude. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A palavra traduzida como pastor vem da raiz hebraica que significa olhar ou tomar conta. Um pastor tomava conta do rebanho sob seus cuidados. Davi começou este salmo afirmando que Deus era o pastor que tomava conta dele. Tendo Deus como pastor, nada faltava ao rebanho. Quando criança, lembro-me de me sentir confuso na ocasião em que memorizava o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas por que eu quereria que Deus fosse o meu pastor? Pensava. Mais tarde, vim a perceber que a palavra faltará realmente significava estar em necessidade. O papel do pastor era ter certeza de que o rebanho tinha água e pastagens suficientes. Uma vez que Deus é aquele que toma conta de mim, posso confiar que Ele suprirá as minhas necessidades. Davi ilustrou sua declaração introdutória com 2 metáforas que remontam ao tempo em que ele tomava conta do rebanho, de maneira que um pastor provê o sustento do seu rebanho. Primeiro, ele me faz repousar em pastos verdejantes. A palavra traduzida como verdejantes se refere à grama nova, o tipo que germina quando chega a chuva de inverno. É tenra, ricamente úmida e suculenta, o alimento mais benéfico para o alimento. Sua segunda metáfora vem das fontes de água salpicadas pelo deserto. Leva-me para junto das águas de descanso. Havia e ainda há relativamente poucas fontes no deserto, e o pastor sábio era quem conhecia a localização dessas nascentes. Podíamos confiar que ele levaria suas ovelhas até essas fontes de água. Pensamos em águas paradas.
como lagos com pouco movimento das águas, mas não é isso exatamente o que diz Davi. Não se trata de águas paradas, mas de águas de descanso. Davi está descrevendo essas águas como tranquilas, calmas e revigorantes. Ali, o rebanho pode beber em segurança, sem medo dos animais selvagens que possam estar à espreita nos arredores, graças ao olhar do vigilante pastor. O que acontece quando o bom pastor conduz o rebanho para colinas cobertas de brotos macios e para fontes de águas tranquilas? Ele refrigera a alma. O rebanho está nutrido e revigorado. As ovelhas famintas estão satisfeitas e as sedentas são reanimadas. Davi acrescenta então: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Os caminhos de Deus são bons, porque o próprio Deus é bom. Embora possamos não entender tudo o que acontece em nossa vida, podemos ter a confiança de que o caminho específico pelo qual Ele nos conduz é o caminho correto, porque é o nome de Deus, sua própria reputação que está em jogo. O bom pastor alimenta e sustenta o rebanho sob seus cuidados. No entanto, o seu papel envolve mais do que apenas cuidar das necessidades físicas do rebanho. Ele também o protege do perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas o que é o vale da sombra da morte? Existem duas palavras em hebraico que descrevem os vales. Uma evoca um vale amplo e vasto, a outra, um vale estreito e íngreme. Aqui, Davi usou a palavra que se refere ao vale estreito, a qual descreve perfeitamente os desfiladeiros profundos que cortavam o deserto da Judéia. A expressão sombra da morte é, na verdade, uma única palavra hebraica que ocorre 13 vezes no Antigo Testamento. Jeremias a usou para descrever o deserto do Sinai como uma terra de sequidão e sombra de morte. No livro de Jó, foi usada 4 vezes para caracterizar o lugar dos mortos. Mas o que o Davi está descrevendo? Creio que Davi tenha usado o profundo vale da escuridão para representar os perigos da vida. Quando a noite caía, as sombras rastejavam pelos vales profundos do deserto da Judéia. A escuridão escondia uma grande quantidade de perigos do rebanho descuidado. Os animais selvagens saíam das tocas para vagar em busca de presas inocentes. A própria morte parecia espreitar nas sombras. Contudo, quando o rebanho estava sob os cuidados do bom pastor, não havia necessidade de temer. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor montava guarda com o seu bordão e seu forte cajado. Estas eram as armas que ele tinha à mão para afugentar qualquer animal que ameaçasse o seu rebanho. Sua presença e a prometida proteção forneciam consolo no momento em que, de outra forma, seria um momento de ansiedade e inquietação. Amém? Deus abençoe vocês.